Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E hoje, no último final de semana, estreou talvez um dos melhores reality shows que a gente tem na atualidade. Vamos falar sobre a segunda temporada de A Batalha dos 100. Primeira parte. Fala, gente linda, já se inscreveu no nosso canal? Se você não se inscreveu, se inscreve agora. É muito importante que nós estamos numa retomada, num novo endereço. Então a gente precisa da ajuda de vocês. Compartilha esse vídeo geral, avisa que a gente está aqui e que os novos vídeos, grande parte deles, serão aqui no novo canal. A Batalha dos 100 é um reality show que chegou à sua segunda temporada lá na Netflix. É uma produção coreana, se não me falha a memória. Sim, sim. Em que eles vão convidar pessoas com os mais diferentes físicos, pessoas que exercem as mais diferentes atividades que exijam do corpo delas, para disputarem quem tem o corpo perfeito. É cafona? Demais. Os diálogos são estranhos às vezes? Demais. Mas é muito bom. A primeira temporada foi sensacional, tiveram uns personagens, aí personagens que falam, são pessoas, concorrentes super carismáticos. E a Ana e eu, a gente adorou, a gente sempre indica para todo mundo que fala sobre o que assistir na Netflix. Vai assistir a Batalha dos 100, e como a gente falou lá no início do vídeo, chegou a primeira parte da segunda temporada, esse último final de semana, que tá no mesmo tom, tá até mais grandioso, né? Se você assistiu aquele American Ninja? Não, aquele outro. American Warrior. Warrior, isso. American Warrior, que você tem uma série de pessoas que trabalham o corpo, são atléticos, não precisa ser exatamente atleta, mas são pessoas que de alguma forma trabalham com o seu corpo e têm uma vida mais ligada ao fitness, ao atletismo, alguma coisa nessa coisa. Eles vão participar disso, então você já deve ter assistido em algum lugar da sua vida em algum momento. E esse vai fazer com que esse pequeno programa, que eu acho que era até um pouco pequeno, porque é uma coisa enorme, porque ele vai trazer 100 pessoas para disputarem entre si e vão fazer uma série de peneiras de alguma forma para tentar chegar até o primeiro. E a forma como eles fazem isso... que você está chamando são as provas. São as provas. Tá. Então vão ter diversas provas, e todas elas muito bem elaboradas, muito bem pensadas. E simples, não pensadas só, e simples, não só pensadas para o cara mostrar o físico dele, mas mostrar a capacidade que ele tem física, a força, a resistência, a agilidade, né? Coisas que ele deve ter. Estratégia. E aí depois até a estratégia, acho que esse elemento novo tá mais presente nesse do que no segundo. O segundo havia alguns momentos de trabalho de equipe, mas no primeiro. No segundo tá com mais. E aí nesse caso, para alguns às vezes é um desafio, porque muitos fazem... Eu discordo de você dizer que esse tá com mais atividade em grupo. Não, isso não. Falando que eles trouxeram a estratégia, mas não sei se porque o pessoal já viu o primeiro e viu que é importante escolher uma boa equipe para montar uma estratégia. Eu acho que é isso que eu tô querendo dizer. Sim, porque eu acho que a prova que apareceu nessa segunda temporada, que não teve na primeira, porque algumas provas se repetem, outras não, ela exigia mais da estratégia do que as provas do primeiro. Mas isso não quer dizer que no primeiro não tivesse tido bastante prova em conjunto também. Não falei isso. Não falei que você falou, parece isso. Então, assim, muitos deles são atletas individuais, em que é meio solitário o treino sozinho, de repente com algum outro preparador físico, com um treinador, mas você não está competindo em grupo. E aí você vai ter atividades individuais e atividades em grupo, que também vão exigir de você outros tipos de habilidades necessárias para que você possa vencer a prova e se manter no jogo. E aí, o programa tem um trabalho muito grande. Eu acho que quem está por trás não está pensando só na questão cinematográfica, que é muito bonita. De novo, tudo que coreano faz é, fotograficamente falando, bonito, esteticamente bonito. É muito bonito realmente, desde a roupa que eles estão usando, ao cenário, iluminação, tudo muito bem feito, colocação do close, para onde que vai, onde que filma, onde quem mostra, quem não mostra. Edição, gente, o que é essa edição? Consegue pegar coisas que devem ter sido super longas, horas e horas para tentar resolver, e dar um dinamismo, uma fluidez assim incrível, e que para você que é telespectador, você não perde
o ponto central, a essência do que está acontecendo ali naquelas escolhas, mas você vai ficar horas e horas assistindo escolhas para formar uma equipe, por exemplo. Então é maravilhoso. Para comparar com o BBB, assim, chega a dar pena do BBB, né? Eu tô falando do BBB porque é o maior reality que a gente tem no Brasil, assim, né? Que tem prova, então assim, chega a dar pena. Tanto em nível de prova, de edição. Tá também, é porque o América ele tinha outra proposta, enfim. Mas também é muito melhor, você consegue aproveitar muito melhor o indivíduo e a pessoa. E uma coisa muito bacana desse programa também é que eles não estão chamando qualquer um. Eles estão chamando lendas dos esportes, por exemplo. Então você tem ali, na primeira temporada você teve um cara que é uma lenda do MMA, quando ele entrou todo mundo ficou, meu Deus, o fulano tá aqui. Você tem uns caras da seleção de bobsled na primeira temporada, por exemplo. Nessa você tem um policial, você tem um cara que era da CIA, você tem um dançarino, você tem um ator, você tem um medalhista olímpico do FBI, quer dizer, você tem um medalhista olímpico do judô, que o cara quando entra também fica todo mundo olhando, pô, fulano veio, lascou-se, como que vai ganhar desse cara? Então assim, e ao mesmo tempo você mexe com pessoas que estão mais na mídia atual pro jovem, que é o crossfiteiro do YouTube. Mas também não é qualquer crossfiteiro. Mas é um cara... É o crossfiteiro topo dos crossfiteiros, assim. E um cara que faz ele não é só um youtuber. Ele é um cara atleta que filma seus vídeos, passa dicas de treinamento, mas o cara é de verdade, e ele provou isso lá no programa, que ele tem realmente um preparo físico. Ele não tem um músculo vazio, só bombado. Ele tem realmente um preparo para aguentar situações extremamente difíceis, que levam o corpo ao extremo. E esse programa consegue fazer uma coisa que eu acho incrível. E na medida, eles levam os atletas ao extremo. Então a gente não vê isso, ninguém passar mal, morrer, rolar no chão, vomitar, babar, não, mas eles levam o cara ao extremo. E quem está preparando essas provas, desenhando o que vai ser feito em cada uma, você vê que alguém conhece profundamente o corpo humano e as atividades físicas e como o atleta funciona. Porque a segunda atividade, que é uma atividade em grupo, eles vão então exigir uma série de coisas. Ele vai ter que carregar peso, ele vai ter que correr, ele vai ter que pensar. Porque apesar de tudo que tem acontecendo no mesmo tempo, ele tá dentro... mecânico só, né? Ele não é só simplesmente levantar um peso e botar nas costas, não. Ele tem que levantar, correr, andar, jogar aqui, jogar pra lá, pensar, você vai pra cá, você vai pra lá, o que cada um vai fazendo aí na equipe. Então, enfim, uma série de situações que realmente cansam o teu corpo e tua mente. Né? A própria primeira atividade, que podia parecer simples, que era só correr numa esteira, mas tinha uma estratégia, você tinha que ter não é só você chegar e correr, eu vou correr. Você tinha que ter uma certa estratégia de pensar como que eu vou correr, como eu dou mais gás agora, eu dou menos gás, o que eu faço, qual velocidade que eu vou usar, como que eu vou trabalhar isso aqui, para eu conseguir, durante todo o tempo, fazer o que era necessário e conseguir o objetivo do programa. Então, assim, muito inteligente o programa. E o programa, ele tá estimulando, essa segunda temporada, que tem nome até de Underground. Né? Ela tá estimulando mais os confrontos entre as pessoas mesmo. Porque claro que existem os duelos um a um, mas o jogo está propondo que esses duelos fiquem maiores. Então, uma prova que foi muito marcante na primeira temporada, isso a gente pode dizer, volta aqui na segunda temporada, que é a disputa pela bola. Né? Na primeira temporada você tinha 2 arenas só. Uma que testava mais a velocidade, a agilidade, e outra do confronto físico. Nessa você tem 3 arenas, 2 que forçam mais o combate físico, e aqui você vai para agilidade, você também tem menos lugares para a pessoa desviar, para a pessoa se esconder do outro adversário. Então eles estão estimulando mesmo o confronto maior. A terceira prova, que a gente não vai dizer qual é, ela permite também, ela estimula o confronto físico entre os indivíduos que estão disputando ali nas equipes. Então ele está buscando algo nesse sentido, assim, de você ter mais embate entre os indivíduos em si, apesar de ser uma prova que exige mais a inteligência do que outras provas. E outra coisa que eu acho muito legal de assistir é como eles admiram uns aos outros e torcem. Apesar de ser um confronto individual, realmente, no final tem que sair só um vencedor, eles torcem, eles dão força pro outro, eles admiram o esforço que cada um fez, mesmo aquele que perdeu, mas se perdeu com honra, se esforçou, deu o melhor de si, eles admiram, eles elogiam.
Isso é muito bacana de você ver como eles conseguem se admirar, se elogiar, se estimular, apesar de estarem competindo entre si. E se respeitarem. Eles têm muito assim, apesar de serem pessoas de diferentes esportes, algumas até se conhecem porque talvez foram para a Olimpíada juntos, ou estiverem em algum meio de esporte em comum, mas eles respeitam muito o trabalho que o outro fez, as conquistas que o outro teve. Isso é muito bacana dentro do programa. A única coisa que eu lamento é que a forma como as provas são desenhadas, as mulheres sempre ficam numa situação bem complicada. Apesar de que você vê as mulheres ali que são tremendamente incríveis. Mas eu acho que o desenho talvez pudesse pensar um pouquinho mais na mulher que, querendo ou não, uma questão biológica, a gente tem uma capacidade física menor do que muitos dos homens. Até porque o próprio biotipo da mulher coreana... Naquele nível, né? Porque tem a mulher dali, todas elas têm que ser mais forte do que... Não, teve muitos homens que foram do grupo até que foram colocados descartados e tem mulheres que passaram para a segunda fase. Né? Mas eu vejo dificuldade de você ver que uma mulher conseguiria ganhar esse programa. Eu tenho dificuldade de ver. Eu acho que vai depender muito das provas. Porque teve prova da primeira temporada, lá a prova já perto do final, que não era questão da massa muscular, da explosão, era muito mais uma questão de resistência, por exemplo. E aí eu acho que vai depender das provas, acho que vai depender até de como vão ser as questões das estratégias nessa temporada, então acho que vai depender um pouco. E ao mesmo tempo você vai ver, por exemplo, nessa temporada, não só tem alguns homens que escolhem as mulheres porque acham que elas são mais fáceis, né? Como também mulheres competindo com homens, coisa que no esporte normalmente não acontece, e ganhando. Tem. Não lembro. Não lembro mesmo. Na disputa da bola. Ah, tá, mas eu só não lembro. Eu lembro. Da disputa da bola, a mulher Tá do dando MMA spoiler, ganhou. assim? Ah, desculpa. Eu botei antes de eu falar isso, eu boto spoiler. É isso, gente. Se você chegou até aqui e você não curtiu o nosso canal, não compartilhou esse vídeo, não se inscreveu, faça tudo isso agora, se você não por conhecia favor. também a Batalha dos 100, vai assistir, se inscreve aqui, compartilha. É isso aí. E lembrando que essa é a primeira parte, né? Não tem final ainda. A gente vai assistir a segunda parte e se vocês quiserem a gente volta pra comentar. Isso. Valeu, até a próxima.